Raquel, bom dia. Olá, bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes do CBN Vitória, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Não é, com filho não é gasto, é investimento, não é? É investimento, mas é um gasto que a gente tem como sair um pouquinho mais barato no nosso bolso e o Procon Vitória está aqui para ajudar. Tanto a você saber aonde pagar mais barato, quanto também saber o que é o seu direito de pagar ou não. Vamos lá então, a gente começa por onde? Porque eu sei que às vezes a lista vem com tanta coisa, que tem coisa que a gente não precisa comprar, que é obrigação da escola, né, Raquel? Exatamente. Já tem um bom tempo, Patrícia, que o Procon Vitória tem trabalhado ativamente no combate a essas abusividades com relação à lista de material escolar. Então, a gente faz um planejamento, Patrícia, que ele dura quase que o ano inteiro. Em meados dos meses de julho até o mês de agosto, mais ou menos, a gente envia notificações para as escolas, informando a respeito da legislação. O estado do Espírito Santo é um estado muito rico de legislação com relação às escolas, a uniforme escolar, material escolar, mensalidade das escolas. Então, nós encaminhamos notificações recomendatórias às escolas para informar a respeito da legislação, o que elas podem e o que elas não podem fazer. E quando nós beiramos o final de dezembro e o início de janeiro, a gente retoma com essas notificações, mas agora não são mais notificações recomendatórias. São notificações exigindo que as escolas nos encaminhem tanto os contratos de prestação de serviço com os valores das mensalidades para todas as séries, todos os anos, né? Bem como as listas de material escolar que estão sendo exigidas, e aí nós avaliamos aquilo que está correto, aquilo que está errado, e se houver algum erro, alguma abusividade praticada pelas escolas, já não dá mais para alegar que tinha o desconhecimento da lei, que houve aquela notificação recomendatória lá na metade do ano. Então a gente já lavra o auto de infração e aplica posteriormente a multa logo depois do prazo de defesa dessas escolas. Legal. E a respeito das mensalidades, se eles resolverem subir o valor da mensalidade, eles podem ou eles precisam justificar para vocês de alguma forma? Como é que funciona isso? Eles precisam, Patrícia, de uma justificativa. Apesar de a gente viver uma lei de livre mercado que nos permite, em quase 100% dos casos, a precificação discricionária, vamos dizer assim, aquela precificação em que o empresário ele pode colocar a margem de lucro que ele quiser em cima do produto, as escolas são uma exceção a essa regra. Então, a mensalidade escolar ela não pode subir, não pode se elevar de maneira discricionária. As escolas elas precisam justificar esse aumento. Então, esse aumento precisa ser proporcional ao aumento do custo das escolas. Então, por exemplo, suponhamos que essa escola vai ter um aumento de custo com o pessoal, com o funcionário, o aumento do salário mínimo, por exemplo, que a gente tem eventualmente, na verdade todos os anos, né, todo início de ano a gente tem um aumento do salário mínimo. Isso vai repercutir no aumento de gasto para a escola, então isso justifica o aumento da mensalidade escolar. Ou até mesmo as taxas de luz, de água, os insumos de uso coletivo dessa escola. Se tudo isso vai aumentar, a gente tem uma justificativa de um aumento proporcional. E o que poucos empresários e poucas escolas sabem, é o que nós percebemos ao longo dessas notificações recomendatórias que nós enviamos ao longo dos últimos anos, é que as escolas elas têm a obrigatoriedade de abrir esse livro caixa para os pais. Ou seja, elas precisam deixar em um local de fácil acesso aos pais esses custos que a escola tem e que vão justificar o aumento da mensalidade escolar. E quase nenhuma escola fazia isso. Ao contrário, eles apenas informavam o aumento dessa mensalidade, mas não justificavam o aumento da mensalidade. Pois pergunta também. Às vezes as crianças precisam entrar no meio de um bimestre ou no meio do semestre, né? A escola pode cobrar um pouco mais nessa matrícula e nessa primeira mensalidade, já que está no meio do ano, ou tem que ser o mesmo valor que cobra para todo mundo? Como é que funciona para a criança que entra no meio do período? Essa cobrança, Patrícia, ela tem que ser proporcional ao período estudado. Então, a cobrança ela vai ser proporcional ao período em que a criança está estudando. Por óbvio, é possível, sim, que a escola cobre uma taxa de matrícula. Essas taxas de matrícula, elas não são ilegais, tá? Elas não são, mas a escola, ela precisa cobrar o proporcional ao final do ano letivo. A escola não pode pegar e, eu vou utilizar a expressão rediluir.
Ou seja, diluir todo aquele valor dentro do contrato para essa criança pagar muito mais caro do que aquilo que as outras crianças vão pagar. E a respeito do material escolar, se a criança está vindo de outra escola, ela já vem com os cadernos, né, com estojo, lápis, material escolar que ela usava na outra. A escola pode exigir algum material diferente, a nova escola? Ela vai exigir, Patrícia, aquele material dentro da metodologia que ela usa. Os contratos de prestação de serviços educacionais são contratos que nós chamamos de contrato de adesão, ou seja, não são contratos que a gente pode discutir as cláusulas desse contrato, exatamente porque são contratos que você não é obrigado a fazer, você não é obrigado a colocar o seu filho naquela escola. E cada escola adota uma metodologia, adotando uma metodologia, por óbvio, o material utilizado, então o conjunto de materiais didáticos, eu não estou falando de material como lápis, borracha, caneta, eu estou falando do conjunto de material didático mesmo, o conjunto de livros que vão ser utilizados, esses os pais vão ter que comprar os novos livros por conta da didática nova que é utilizada pela escola. Agora, se as escolas utilizam, se eu estou fazendo a troca do meu filho de uma escola para outra que usa o mesmo sistema de ensino e o mesmo material didático, não há qualquer problema em o pai se manter utilizando o material didático que ele já havia contado. Não, livros tudo bem, né? Porque muitas vezes difere de uma escola para outra. Mas eu falo, por exemplo, na lista de material escolar, dependendo da série da criança, quando ela entra no início do ano, tem que ter algumas folhas de papel, tem que ter uma tinta aqui ou um lápis de cor ali. A criança que está entrando no meio do ano, ela tem que pegar o que falta da lista da escola e comprar também, ou não precisa? Ela usa na medida que ela for necessitando, né? Aí vai depender do planejamento pedagógico dessa escola, Patrícia. Se ela vai entrar no meio do ano, a gente precisa entender qual vai ser o planejamento pedagógico dessa criança dessa metade do ano para frente. Há, inclusive, escolas pelo estado, aqui no município de Vitória, a gente ainda não conseguiu encontrar. Mas a gente sabe de escolas que cobrem a entrega cobram a entrega do material didático em 2 momentos do ano. Então, ele cobra um material didático no início do ano. Isso faz com que fique menos pesado para o pai, porque a gente tem várias contas que começam a vencer logo no início do ano, né? O período de janeiro e fevereiro é um período muito duro financeiramente para a gente falando. Então, tem escola que vai cobrar uma lista de material escolar de janeiro até junho, mais ou menos, aquele pequeno recesso que as crianças têm na metade do ano, e uma outra lista de material escolar dali para frente. O que a gente precisa entender é qual é o planejamento pedagógico que essa criança vai ter do período em que ela entrou na escola para frente. Se ela tiver algum planejamento pedagógico que não constava na outra escola e ela precisar fazer a aquisição a mais, não há qualquer abusividade. No entanto, a escola não pode exigir, por exemplo, uma marca específica. Vocês compraram um kit de lápis da maneira X, mas aqui a gente usa da maneira Y. Tá, mas cadê a justificativa pedagógica para isso? A informação, Patrícia, ela precisa sempre ser muito clara e muito ostensiva. Só aí é que a gente não vai ter a prática de qualquer abusividade. Então, conjunto de lápis, independente da marca, ele é o mesmo. Em qualquer marca, o amarelo sempre vai ser amarelo, o laranja sempre vai ser laranja. Então, não há justificativa da nova escola exigir que um novo conjunto de lápis seja adquirido. Então, é possível, sim, que os pais solicitem à escola que você tirou o aluno a devolução do restante do material didático que não foi utilizado e que ele possa reaproveitar esse material numa nova escola. Bom, lembrando que escola não pode pedir papel higiênico, álcool, essas coisas não, né? Isso, eu gosto de explicar sempre que a escola ela não pode fazer a cobrança de nenhum material que seja de uso coletivo, Patrícia. Porque e todas as vezes que eu acabo falando sobre isso, dando aula sobre isso no ensino superior ou até mesmo nas próprias entrevistas, as pessoas sempre pedem para que eu exemplifique algum material de uso coletivo. Acontece que esse material de uso coletivo ele vai variar de acordo com o planejamento pedagógico da escola e com o período que nós estamos vivendo. Por exemplo,
Álcool em gel, hoje, ele pode até ser compreendido como material de uso coletivo. E se a gente for parar para pensar no período da pandemia, a gente poderia considerar álcool em gel como sendo de material de uso individual. Sim. Porque cada aluno utilizaria o seu próprio álcool em gel. Aquele que vai na mochila e volta na mochila da criança para ela poder fazer uso. Então, o que a gente tem que ter sempre em mente? A escola só pode cobrar aquilo que é de uso individual do aluno. Eu vou te dar o exemplo da minha casa. Eu tenho um filho de 3 anos de idade. O meu filho, ele utiliza muita folha de papel A4 para fazer os desenhos, as atividades da escola. A escola pode me pedir uma resma de papel A4? Pode, porque acaba sendo comum que essa criança utilize uma resma de papel A4. Agora, a escola pode me exigir uma caixa de papel A4, com várias resmas de papel A4? Eles vão ter que me mostrar e provar para mim que o meu filho ele vai utilizar aquela quantidade de folhas de papel A4 ao longo do ano. O que a escola não pode pedir é uma caixa para que eles façam utilização dessas folhas de papel A4 na secretaria da escola, para imprimir boletos de pagamento, para imprimir atividades que sejam coletivas da escola. Isso eles não podem. Então, o que a escola pode cobrar na lista de material escolar? Materiais de uso individual e não podem cobrar materiais de uso coletivo. Bom, ainda sobre o papel, você tocou num assunto interessante, porque você tem uma resma de 100 folhas e tem uma resma de 500. Isso aí. A escola pode exigir a maior, por exemplo? Se ela conseguir justificar dentro do planejamento pedagógico que aquela criança, dentro acho que são 250 dias letivos no ano, ela vai utilizar 500 folhas de papel A4, aí ela pode cobrar. Se ela não conseguir entender isso se ela não conseguir explicar isso como uma justificativa plausível, dentro de um planejamento pedagógico, que eu acho muito difícil, você fazer uma criança utilizar 500 folhas de papel A4... 2 por dia, né? Enfim, é bizarro, né? 2 por dia, se a gente considerar quase 365 dias no ano, né? Que a gente não tem esse tanto de dia letivo. Mas se ela não conseguir justificar, aí ela não vai poder cobrar e ela cobra a resma de papel A4 com menos unidades. Então, os pais que estão ouvindo a gente, se já perceberam alguma coisa na lista de compras que não condiz com o que a gente conversou aqui, com o que você explicou, ela reclama com a escola, negocia com a escola ou já vai direto no PROCON, Raquel? Perfeitamente. Aqui o PROCON Vitória, a gente sempre trabalha, Patrícia, com a intermediação dos conflitos, com a mediação desses conflitos. A aplicação das multas, a atuação mais ostensiva, a gente sempre trabalha em última ratio, porque a gente entende que as relações de consumo elas precisam ser equilibradas e se dar da melhor forma possível. Então, o que a gente orienta? Entre em contato com a escola, exija uma justificativa, formaliza esse contato para que a gente possa ter elementos de prova, inclusive depois. Ainda assim, não conseguiu contato com a escola ou a justificativa da escola não é uma justificativa plausível, entre em contato com o PROCON Vitória. A gente tem o site do agendamento da Prefeitura de Vitória, nós temos a plataforma do aplicativo do PROCON e hoje nós temos uma inovação que é a página do aplicativo do PROCON na web. Então você não precisa consumir nem o pacote de dados do seu celular e reduzir inclusive a bateria, a saúde da sua bateria. Mas você pode inclusive fazer a sua reclamação no nosso portal da web, PROCON Vitória. Se você digitar no Google, vai aparecer para você. Você faz a reclamação ou solicita a nossa fiscalização e a gente vai estar atuando diretamente com essa escola. Lembrando que o PROCON Vitória, vira e mexe, traz pesquisas também sobre diversos produtos e a pesquisa de material escolar da Prefeitura do PROCON de Vitória também já deve estar para sair, né? Já está para sair, consegui conversar com a equipe hoje, a gente se reuniu com relação a essa pesquisa, já fizemos a coleta de todos os dados, o nosso setor de economia está fazendo a compilação dos dados e possivelmente até sexta-feira. Já vai estar disponível tanto no site da Prefeitura de Vitória, através do Vitória Online, como também no nosso aplicativo. Tá certo. Raquel, olha, muito obrigada, viu, por conversar conosco, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e a gente já deixa aqui o convite para a participação do PROCON Vitória outras vezes aqui na CBN Vitória. Muito obrigada, é sempre um prazer poder estar com vocês. O PROCON Vitória está sempre à disposição da CBN, sempre à disposição dos ouvintes para tirar qualquer dúvida precisando. É só chamar, a gente vai estar aqui. Obrigada, Raquel. Bom dia para você e para toda a equipe. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.